um cessar-fogo foi anunciado. As negociações fracassaram, um bloqueio naval foi ativado e um novo cessar-fogo foi anunciado. Tudo em menos de 10 dias. Já não sabemos mais nem se isso é diplomacia ou se isso é teatro. Vamos então separar aqui nesse vídeo o que é fato e o que é encenação. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e aqui no nosso quadro no Volpe News. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Estados Unidos, guerra, Israel, Irã, petróleo, enfim, tudo por aqui. Eu vou fazer uns outros vídeos sobre um briefing semanal. Meu vizinho, ele decidiu que ele não vai me deixar trabalhar, mas eu vou insistir, mesmo ele não me deixando trabalhar, eu vou insistir pra eu fazer as minhas coisas, porque é impossível, não dá pra estudar, não dá pra... é só bateção. Pra começar, vamos entender como que a gente chegou aqui. A guerra entre Estados Unidos e Israel, ela começou lá em fevereiro de 2026, na verdade ela começou muito antes, mas foi quando os ataques americanos e israelenses atingiram algumas instalações nucleares iranianas. Então, o Irã, ele retalhou com mísseis e atacou as bases dos Estados Unidos no Catar e fechou o Estreito de Hormuz, que, como vocês já sabem, repetidas vezes, passa cerca de 20% do petróleo mundial e 20% do GNL global. Fora suas encomendas aí da Shopee, da Amazon Internacional e assim vai. Para quem não sabe, o Estreito de Hormuz é um gargalo no Golfo Pérsico. Por quê? Porque ele é entre o Irã e Omã e ele tem apenas 33 quilômetros de largura no ponto mais estreito. Então, é a artéria central ali do mercado global de energia. Quando ele fecha, o preço do barril explode e, consequentemente, toda a cadeia produtiva também sobe. Desde alimentos até produtos mais sofisticados também sobem. O Brent chegou a $119 por barril em março, no pico do conflito, e hoje ele opera em torno aí de $93 e $95, ainda com 44% acima do patamar de um ano atrás. A IFI do Senado estima que essa guerra pode adicionar de 0,7 a 1 ponto percentual à inflação brasileira agora nesse ano, em 2026. Mas e daí? O que isso muda para você especificamente? Petróleo mais caro encarece o combustível, o frete, o plástico, os fertilizantes. Então ele encarece basicamente tudo. A gasolina, ela já tá numa média aí de 6,78. Vi nas redes sociais algumas pessoas comentando que chegou a 8, que chegou a 7. Isso é muito grande, né? É, de fato, catastrófico. E a Petrobras, ela tá vendendo a gasolina 41% abaixo da paridade internacional, segundo o Itaú BBA. O que é um bom ponto para quem está consumindo agora, mas no médio prazo e no longo prazo, pior ainda, é insustentável essa decisão da Petrobras. Se você quer acompanhar como que essa guerra mexe com o seu dinheiro e não só com os noticiários internacionais, se inscreve aqui no canal, ativa o sino e aqui a gente traduz um pouco de geopolítica com o impacto direto no seu bolso. Seguindo então para o cessar-fogo, em 8 de abril, o Trump anunciou um cessar-fogo de 2 semanas com o Irã, mediado pelo Paquistão. O acordo previa a suspensão dos ataques americanos e israelenses, reabertura do Hormuz pelo Irã e o início de negociações para um acordo permanente. O Irã apresentou um plano de 10 pontos. Os 3 principais é o compromisso de não agressão dos Estados Unidos, a manutenção do programa de enriquecimento nuclear iraniano e a compensação financeira pelos danos de guerra, que seriam taxas cobradas de navios que passassem pelo Hormuz. Na prática, o Irã estava dizendo, a gente reabre o canal, mas agora a gente vai cobrar um pedágio. Lá no dia 12 de abril, a primeira rodada de negociações em Islamabad, ela colapsou, porque o vice-presidente J.D. Vance deixou a mesa dizendo que apresentou a oferta final dos Estados Unidos. Em resposta, o Trump anunciou um bloqueio naval a portos iranianos. O Pentágono enviou mais de 6.000 soldados adicionais à região, com mais de 4.200 previstos para o fim do mês. Isso é um problemão, pessoal. Principalmente para o Trump, os
estadunidenses, eles estão muito cansados de guerra e de interferir em outros países e de trazer uma retaliação para eles mesmos, porque são eles que vão à guerra, são eles que vão representar o país. E hoje, isso é sim uma questão de honra para muitos americanos, mas as pessoas estão cansadas de perder seus filhos, seus familiares e de voltarem colapsados da guerra. Juntando tudo isso, ainda tem um ponto de que tudo está subindo, hein? A inflação está super alta. O cessar-fogo, ele vai expirar em 21 de abril, ou seja, na nossa segunda-feira que vem agora, né? Se não houver acordo até lá, o cenário ele pode escalar de novo. O Trump disse que o conflito ele está perto de acabar, mas que não tem nenhum sinal concreto de um possível acordo. O cessar-fogo de Israel e Líbano é uma peça do quebra-cabeça fundamental. Na quinta-feira, no dia 16, o Trump anunciou um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano, aceito por ambos os lados. O Hezbollah disse que respeitará o acordo enquanto Israel não atacar ele. Netanyahu aceitou, mas condicionou a manutenção de tropas no sul do Líbano. E por que isso importa? Porque o fim das hostilidades com o Hezbollah era uma exigência central do Irã para continuar negociando com os Estados Unidos. O Irã não ia fechar um acordo enquanto seu principal aliado na região continuasse sendo alvejado e bombardeado. Uma tradução simples. Esse cessar-fogo no Líbano é uma pré-condição para um acordo maior entre os Estados Unidos e o Irã. Se ele se mantiver, aumenta a chance de negociação. Se quebrar, o barril pode voltar a ficar acima de $100. Você acha que esse cessar-fogo ele vai segurar ou vai ser mais uma semana aí e daqui a pouco volta tudo de novo? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo tá te ajudando a entender esse cenário maluco, curta, siga, clique no sininho. Isso faz muita diferença aqui no YouTube para o algoritmo entender que você está gostando do meu conteúdo e mandar para mais pessoas. Como que isso chega no Brasil? Primeiro, o combustível. A gasolina está entre 7,78 de média nacional. Em BH, subiu 0,39 só no último mês. O diesel subiu mais de R$1. E o diesel é o combustível de frete. Então, quando ele sobe, o preço de tudo que você compra no mercado sobe junto. O segundo ponto é a inflação, a subida de preço de forma generalizada. O Boletim Focus já projeta um IPCA de 4,71% para 2026, a quinta alta consecutiva nas projeções. A Selic está a 14,75 e a próxima reunião do Copom é no dia 29 de abril. Se a guerra escalar, o Banco Central pode sim adiar os cortes de juros. Um disclaimer aqui é que isso é uma análise, não é necessariamente uma indicação de investimento que você tem que fazer a partir disso. Mas isso é uma realidade, ele pode realmente não continuar com esse ciclo de baixa de juros. O terceiro ponto é que a Bolsa Brasileira tá bombando. Então, se você investir em Bolsa Brasileira, você tá ganhando dinheiro. Eu costumo dizer, pessoal, que a gente não pode ficar reclamando de tudo na vida. Porque se nada estiver bom, nada nunca vai estar bom. Tudo bem, a gente tá em guerra, tem um lado que tá ruim, mas a gente tem que agradecer que pelo menos quem investiu em Bolsa Brasileira e quem tá investindo em Bolsa Brasileira tá se dando bem. Talvez porque o mercado não tá projetando tanto o quanto vai abalar o Brasil, pode ser. Mas, por outro lado, é porque todo o capital estrangeiro está vindo para cá. O Ibovespa, por exemplo, subiu 22,72% só nesse ano. E é a melhor bolsa do mundo em 2026 em dólar. Quem que ia esperar por isso? E por que isso está acontecendo? Porque o Brasil é exportador de petróleo e commodities. Então, o petróleo caro é bom para a Petrobras, para a Vale. O capital estrangeiro ele está entrando com força aqui no Brasil. Foram mais de 26,4 bilhões só em janeiro. Imagina agora, porque a ideia do investidor é que se o mundo corre risco, vamos para lugares que têm menos risco. E o Brasil é um desses lugares. Por mais que a gente esteja com uma economia super conturbada, com um momento eleitoral, ainda assim, essa questão do dólar cair e da nossa bolsa tá tão alta, é isso. As pessoas estão vendo o Brasil como um lugar que eles podem correr para cá. Eles podem investir aqui
e tirar o capital deles de lugares de maior risco, Europa, Estados Unidos, e lugares que estão ali a ponto de guerra ou já na guerra. O Brasil, ele tá numa posição ambivalente. A guerra, ele encarece a vida do consumidor, mas ele turbina os lucros das grandes exportadoras e, além disso, a bolsa atrai esse capital externo por mais segurança. O problema é que essa bonança, ela é frágil, então ela depende de um conflito que ninguém controla, ninguém sabe o começo nem o fim. Para recapitular o nosso vídeo, a guerra dos Estados Unidos e Irã, ela está num momento muito crítico. O cessar-fogo expira na segunda-feira, as negociações elas não avançaram, o Hormuz continua bloqueado e um novo cessar-fogo com o Líbano pode ser uma peça aí que talvez destrave um possível acordo entre Irã e Estados Unidos. Ou pode ser só mais um capítulo dessa novela. Isso a gente vai ter que esperar para ver. O que você precisa entender é que enquanto esse canal de 33 quilômetros não reabrir, tudo que você compra no Brasil continua mais caro do que deveria estar. Por isso, pessoal, comenta aqui o que você acha que vai acontecer no dia 21 e até o dia 21 e depois do dia 21. Se você quiser entender como se preparar e como investir o seu dinheiro melhor, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Não deixe de se inscrever no canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos. Tchau!